A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E dando aí prosseguimento aos estudos do terceiro trimestre de 2021 aqui na classe dos jovens. Nesse trimestre, estamos aí estudando o tema vigilância, justiça e o culto a Deus. Um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. E hoje, vamos estudar a lição de número 2, que tem por data 11 de julho de 2021, e o tema da lição, Oséias. O casamento como um reflexo da comunhão com Deus. Então, nesta lição, estudaremos o livro do profeta Oséias. Ele nos revela, queridos, uma história de amor entre Deus e o seu povo. Contudo, os israelitas não compreenderam e não retribuíram a este amor. Eles escolheram o caminho da maldade, da idolatria, da desobediência e do pecado, indo então para longe do Senhor que tanto os amava. Mas Deus levantou, queridos, vários profetas, e Oséias foi um deles, para transmitir ao povo rebelde e infiel as suas mensagens de amor, de exortação e de consolo. Oséias nos ensina a respeito de um Deus que nos ama de maneira incondicional. Um pai que deseja ter um relacionamento com seus filhos, fundamentado no amor e na fidelidade. A semelhança de um casamento. O texto do dia, queridos, se encontra lá no livro do profeta Oséias, capítulo 2, versículo 2, que diz assim: Contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. A síntese da lição destaca que Oséias recebeu a missão de profetizar para Israel, um povo ingrato e obstinado. Na consecução deste propósito, vivenciou um drama particular ao ser traído por sua mulher. Queridos, uma das partes mais difíceis da vida cristã é o fato de que se tornar um discípulo de Cristo não nos torna aí imunes a dificuldades e dramas da nossa vida. Porque um Deus bom e amoroso permite que passemos por coisas como a morte de uma criança, doenças e ferimentos a nós mesmos e aos nossos entes queridos, dificuldades financeiras, preocupação e medo. Certamente, se Ele nos amasse, Ele tiraria todas essas coisas de nossas vidas. Afinal, amar não significa que Ele quer que nossas vidas sejam fáceis e confortáveis? Na verdade, não. Não é isso que significa. A Bíblia ensina claramente que Deus ama aqueles que são seus filhos e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, queridos, isso deve significar que as provações e as tribulações que Ele permite em nossas vidas fazem parte de tudo aquilo que coopera para o nosso bem. Portanto, para o crente, todas as provações e tribulações devem ter um propósito divino. Como em todas as coisas, o propósito final de Deus para nós é crescer mais e mais a imagem do seu Filho amado, Jesus Cristo. Este é o objetivo do cristão. E tudo na vida, queridos, incluindo as provações e tribulações, foi concebido para nos permitir alcançar esse objetivo. Ser separado para os propósitos de Deus e equipado para viver para a sua glória faz parte do processo de santificação. E a gente nos dispondo a servir a Deus, nós não estamos imunes a enfrentar as dificuldades da vida. Assim como aconteceu com o profeta Oséias, que foi separado para ser profeta, porta-voz de Deus diante de um povo, mas passou por esse drama com a sua esposa.
A introdução da lição de hoje, queridos, diz assim: Oséias inaugura a seção dos profetas menores. Como Isaías, ele teve filhos que serviram como sinal para a sua geração. Como Jeremias, foi um homem quebrantado. É considerado o Jeremias do Reino do Norte. Ambos empregaram a analogia do casamento para falar da relação de Deus com Israel. E utilizaram a linguagem metafórica do divórcio para expressar a tristeza de Deus em executar o juízo. À semelhança de Ezequiel, Oséias ilustrou sua mensagem com a própria vida. Enquanto Ezequiel tornou-se viúvo e, por meio de sua vida, realizou vários atos como um sinal para sua geração, Oséias perdeu sua mulher para a prostituição e a perdoou, retratando o amor de Deus por Israel, um povo infiel. Então, em Oséias, Deus usa o matrimônio como exemplo de relacionamento. Deus tem formas didáticas, para lidar com o seu próprio povo. E Oséias, o primeiro dos chamados profetas menores, é um exemplo disso. Nele nós vemos a forma com que Deus chama a atenção do povo de Israel e de sua infidelidade. E de que forma agiria para que o seu povo se tornasse para ele. E uma prova do quanto Deus ama o seu povo insistentemente, ainda assim que esse povo não mereça, como era o caso de Israel. O ponto 1 da lição vai falar a respeito da vida de Oséias. Quem que era o Oséias? Quem que era o profeta Oséias? Oséias é o primeiro aí dos chamados profetas menores. A lição destaca aqui que ele foi filho de um homem chamado Biere. A Bíblia registra que ele se casou, e que teve 3 filhos. Pelo que apresenta a Bíblia, queridos, a sua mulher Gomer foi uma prostituta. E ela deu a Oséias 3 filhos, que é Jezreel, que significa Deus espalhou, Loruama, uma menina, que significa desprezada, e Loami, outro filho, que significa não é meu povo. Há quem creia, queridos, que desses 3 filhos, apenas o mais velho era de Oséias, e os outros 2 seriam ali fruto de traições de Gomer. A família de Oséias, como se percebe, não era aí das mais dignas de serem seguidas. A literalidade do casamento de Oséias tem sido aí muito discutidas entre vários comentaristas bíblicos e teólogos. Muitos especialistas aí no Antigo Testamento pensam que Deus não ordenaria a um de seus profetas que se casasse com uma prostituta. Entende-se que Oséias, por ser profeta, era um homem consagrado. Então, como que Deus iria ordenar a um homem temente a casar-se ali com uma mulher cuja reputação era questionável, por força aí de seus hábitos totalmente reprováveis? Se essa perspectiva puder ser aceita, então nós teremos que tal união jamais aconteceu. Mas ocorre que Oséias descreve os acontecimentos como literais, a ponto de dizer que Gomer tem 3 filhos depois de se casar com ele. Além disso, queridos, nenhuma referência existe na profecia de que o casamento de Oséias com Gomer deve ser entendido como uma figura parabólica. Nesse aspecto, para que haja aí um equilíbrio dentro das diversas opiniões, o grande teólogo e comentarista Gleason Ark Jr. sugere que a melhor solução ao problema acha-se na suposição que quando Oséias se casou com Gomer, esta não seria uma mulher de moral abertamente baixa, Se Oséias entregou a sua mensagem em anos posteriores,
pode ter considerado a história da sua tragédia doméstica e descoberta nela a mão orientadora de Deus. A posição deste teólogo Archer tem aí por objetivo solucionar o problema aparentemente moral que envolvia ali o cumprimento da ordem de Deus ao profeta. Essa, queridos, é uma proposta aí mais equilibrada. Mas como não há referência do momento em que Gomer se tornou uma prostituta, podemos entender então como se ela fosse uma mulher de moral questionável quando Deus ordenou a Oséias que se casasse com ela, até em respeito à narrativa do próprio profeta. Mais importante que saber que foi Oséias é a certeza de que ele era um homem de Deus e que ouviu a voz de Deus para que cumprisse uma ordem nada comum: casar-se com uma mulher dada à prostituição. Para que não tenhamos, queridos, dúvidas da procedência divina dessa ordem, então lembremos-nos de Oséias capítulo 1, versículo 2, que diz: o princípio da palavra do Senhor a Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias. 2 vezes aqui, queridos, o Senhor é citado apenas no verso 2 do capítulo 1 de Oséias. E não é por redundância. Ele desejava que soubéssemos que realmente essa ordem partiu de Deus. Em alguns momentos, queridos, Deus ordena aos seus servos que cumpram em certas missões nada comuns, não é verdade? Deus ordenou a Abraão que oferecesse o seu filho em holocausto em uma montanha. Deus ordenou a Josué que atravessasse o Jordão no período de cheia do rio. E ordenou também a Josafá que mandasse cantores na frente do exército para que adorassem a Deus. É evidente, queridos, que nos planos divinos a propensão à obediência rendeu resultados positivos. A Abraão ordenou que parasse o ritual, preservando assim a vida de Isaac. A Josué presenciou o rio Jordão se abrindo e o povo passando. E Josafá presenciou a derrota dos seus inimigos pela mão de Deus. Mas e a Oséias? Oséias teve de contrair núpcias com uma mulher que partilhara sua cama com muitos outros homens. Ponto 2 da lição, queridos, o contexto histórico, né? Contexto histórico do livro do profeta Oséias. A figura de prostituição, né, está atrelada aqui à prática da idolatria no livro do profeta Oséias. Eram praticadas, queridos, juntas, o que deixava Deus ali profundamente irritado. Primeiro porque a adoração, né, estava sendo deturpada, visto que o Criador estava sendo trocado por uma divindade criada pelos cananeus. E segundo, porque a adoração nesses cultos era carregado de atos sexuais, não permitidos por Deus. Quando Deus disse a Oséias que se casasse com uma prostituta, como um símbolo vivo ali de Israel e da sua infidelidade espiritual, ele escolheu então uma metáfora apropriada. O povo de Israel não apenas se prostituiu espiritualmente, né? Mas também literalmente, pois a adoração de deuses cananeus envolvia relações sexuais com prostitutas do templo. Embora muitas pessoas continuassem a adorar a Deus, também adoravam os deuses locais, como um tipo ali de garantia de desastre espiritual. O deus mais popular parecia ser Baal, que o povo julgava proporcionar a fertilidade no campo, nos rebanhos e na família. Os adoradores
acreditavam ali, por exemplo, que a chuva era o sêmen de Baal. E aparentemente, eles pensavam que poderiam incentivá-lo ou pelo menos convencê-lo a honrar o pedido que eles faziam de chuva. Portanto, queridos, o livro de Oséias fala aí de julgamento e de esperança. Cada uma das três principais partes do livro começa aí com a ameaça de juízo divino sobre Israel e termina com a promessa de restauração divina. A primeira parte, que é a história do casamento de Oséias, ilustra os pecados de Israel e o consequente julgamento, capítulo 1 e capítulo 2. Enquanto que o relato da reconciliação de Oséias com sua esposa, em resposta à promessa de Deus de restaurar Israel, a sua própria noiva, exemplifica a esperança que Deus, na qualidade de marido amoroso, oferece após o julgamento. Final do capítulo 2 e capítulo 3. A segunda parte do livro, os oráculos de juízo, provocados ali pela adoração corrompida, pela política selvagem e alianças externas insensatas, e anunciam a condenação de Israel. Capítulo 4, do meio para frente, Enquanto que a queixa divina é manifestada por Deus na condição de pai ofendido de um filho delinquente, culmina com uma oferta de perdão e um apelo de retorno, lá no capítulo 11. E a terceira parte, os discursos finais de juízo, continuam então a soar o alarme acerca aí do destino de Israel, ao retratar ali a ira de Deus em termos de uma crueldade praticamente sem paralelo. Capítulo 12. Enquanto, queridos, que a profecia atinge ali o seu clímax numa canção de amor em que o amor de Deus como um marido triunfa sobre a infidelidade de Israel. Capítulo 14. O ponto 3 da lição, já partindo para o final, o casamento como reflexo da comunhão com Deus. Deus mostra, queridos, por meio aí de Oséias, o quanto algo tão sagrado, como o casamento, pode ser aí destituído de sacralidade por meio da infidelidade. Se tomarmos aí a expressão infidelidade como sinônimo de traição, não teremos dificuldades em entender o quanto essa prática é abominável. Em algum tempo de nossa vida, todos nós somos surpreendidos aí por pessoas que buscam nos ser adversárias e de forma declarada. Nós denominamos esse tipo de pessoas de inimigos. Tais pessoas desejam o nosso mal e não medem esforços aí para que não tenhamos sucesso em nossas empreitadas. De certa forma, esses tipos de atitudes, queridos, nos mostram quem são essas pessoas e como agem. Então não nos surpreenderia qualquer oposição delas, pois são declaradamente nossas inimigas. Mas a traição, queridos, é diferente. Não somos traídos por nossos inimigos. Nós somos traídos pelos que são mais próximos da gente. Por pessoas que são ligadas a nós, por laços de confiança. Lembremos-nos de Jesus e Judas. Judas era próximo de Jesus, tinha visto os milagres que o Senhor fez, presenciou ali conversas que nós desejamos muito ouvir, mas não pensou muito quando lhe deram ali a oportunidade de trair Jesus por 30 moedas de prata. Independente ali dos motivos que levaram à traição, o fato é que até hoje o seu nome é um símbolo de traidor. Apliquemos então tal raciocínio ao casamento.
Deus não utilizou a figura de dois amigos para demonstrar a destruição que a traição pode trazer. Deus utilizou a figura do casamento para demonstrar, primeiro, o quanto ele amou e respeitou os israelitas, e também o quanto se sentia ferido pela traição do seu povo. Um cônjuge traído, costuma se sentir trocado, inútil ao matrimônio, e em muitos casos, sem rumo para o futuro, ao menos naquele momento. Pense em um homem que fez de tudo para que seu casamento desse certo, mas que foi trocado por outro, que aos olhos da sua esposa era mais bonito ou tinha mais dinheiro. Ou pense na mulher que se dedicou ao esposo e aos filhos e de repente descobre que seu esposo partilhava a cama com outra mulher propensa a satisfazê-lo em seus desejos mais ocultos. Deus se apresenta, queridos, na pessoa de Oséias, como um marido que foi traído por sua esposa. Foi a forma mais inteligente de Deus mostrar-se ao povo de Israel como aquele que reclama a traição da nação depois de todas as coisas pelas quais foram beneficiados com o favor divino. Acima de tudo, Oséias nos mostra que amar é uma decisão divina. Deus tinha tudo para desprezar Israel, da mesma forma que Israel o desprezou por séculos. Mas Deus foi insistente em seu amor. Ainda que Israel buscasse amantes e ainda pagasse para se prostituir com eles. A conclusão diz assim: Oséias tem muito a nos ensinar, sobretudo com a sua vida. Sua pregação apresenta um Deus que ama incondicionalmente. Deus abençoou Israel com liberdade e terra, transformando escravos em uma grande nação. Porém, Israel mostrou-se infiel. Oséias denunciou com veemência a infidelidade de Israel, um pouco antes da sua destruição pela Síria, em 722 a.C. Ele nos ensinou que a relação de Deus com seu povo é fundamentada no amor e na fidelidade, ou a semelhança de um casamento. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição, se Deus assim permitir.